Quando você pensa em Amazônia, o que te vem à cabeça? Só uma floresta fechada ou uma imensidão de rio sem fim? E se eu te disser que existem várias Amazônias diferentes dividindo esse mesmo território? E hoje eu vou te contar sobre as várias Amazônias que estão representadas na 14ª temporada do Reality A Bordo. E eu vou começar te lembrando como que esse território da atual Amazônia foi formado e quais povos já passaram por aqui. Então, vem comigo. Eu acho que eu não preciso te dizer que a Amazônia não foi descoberta, não. Antes dos colonizadores chegar, os povos indígenas já ocupavam o nosso território. O que talvez você não saiba é que a ocupação indígena na Amazônia data de 10 mil anos atrás. E esses povos não eram tão selvagens como você pensa, não. Nós estamos aqui agora na Praça Dom Pedro II, ou na Praça do Paço da Liberdade, para mostrar um pouquinho da expressão dessa cultura que ficou registrada durante a escavação e construção desse território. Algumas urnas funerárias foram descobertas que expressam parte da cultura das etnias que habitavam a região de Manaus antes desse processo de colonização. E se você vier aqui nessa praça, você vai ver algumas marcações desses círculos pretos, que são os locais onde essas urnas foram encontradas e foram preservadas até hoje. Mas aí em 1494, Portugal e Espanha resolveram sentar para tomar um café e dividir o mundo ao meio. Essa divisão ficou conhecida como o Tratado de Tordesilhas. Você já ouviu falar sobre isso? Quinta-feira, nesse dia até choveu, aula da professora Débora. A partir dessa divisão, o que você talvez não saiba é que o território da Amazônia ficou para a Espanha e não para Portugal. A partir daí, Francisco de Orellana realiza a primeira expedição no Rio Amazonas no ano de 1542. Mas Portugal não respeitou a divisão por muito tempo, não. Foi comendo pelas beiradas até que em 1616 fundou a então capital Belém, que são os nossos vizinhos aqui do Pará. A partir daí, a Amazônia passa a ser extremamente disputada. Holandeses, franceses, ingleses, portugueses, espanhóis, as principais potências do mundo começaram a tentar levar uma fatia da riqueza derivada da nossa floresta. As navegações partiam do estado do Pará rumo à Europa, cheias de cacau, cravo, óleos e gente escravizada. Quando a gente fala de Amazônia, sempre parece uma coisa só. Mas historicamente, o nosso território foi formado por um mosaico de culturas, povos e muitos conflitos e acordos internacionais. Aqui no palco do A Bordo não é diferente. Cada personagem amazônida trouxe um pedacinho do seu território para cá. E começando por Manaus. Manaus é hoje uma metrópole que está mergulhada no meio da floresta amazônica e que carrega consigo 2 milhões de habitantes. E mais do que isso, é a 5ª maior economia do país. Mas mesmo assim, carrega consigo uma série de desigualdades que está exposta no seu cotidiano urbano. A Marimar Rios veio dessa Manaus. Ela vem do residencial Viver Melhor, que nasceu como o maior conjunto do Minha Casa Minha Vida no Brasil. São quase 9 mil apartamentos erguidos de uma vez na zona norte de Manaus para tentar enfrentar o déficit de moradia da cidade. Já a Yara Coelho traz a Praça 14 como bairro histórico de Manaus. E talvez você não saiba, mas o nome é uma referência direta à revolta de 14 de janeiro de 1892 contra o então governador Gregório Thaumaturgo de Azevedo. A Luma Fogaça, a Kevelis Bravatti e a Thaís Mendonça carregam outras facetas dessa Manaus, a dos consultórios, laboratórios e palcos de forró. E tudo isso também é Amazônia. Já a Poliana Vieira vem de Juruti, que fica no oeste do Pará. A cidade, que nasceu às margens do rio e cresceu com o extrativismo e a mineração, hoje se transforma todos os anos com o Festribal, que é o festival das tribos indígenas de Juruti, onde Muirapinima e Munduruku disputam quem conta a história mais bonita do povo, da floresta e do rio. Gabriel Maldini é o príncipe do folclore de Santarém, terra onde o Tapajós encontra o Amazonas e onde a Alter do Chão vira palco do Sairé, uma festa que mistura devoção, tradição indígena e a disputa entre o boto tucuxi e o boto cor-de-rosa. Já a Bárbara Jade vem do Rio Branco, lá do Acre, o estado de fronteira marcado por seringais, conflitos de terra e, mais recentemente, pesquisas paleontológicas importantes. Já o João Júnior vem de Castanhal, no nordeste do Pará. Castanhal cresceu como uma cidade encruzilhada, cortada pela 316, ligando Belém ao interior e às outras partes da Amazônia. É aquela Amazônia de beira de estrada, de caminhão passando, de gente que vive entre o campo e a cidade e entre o interior e a capital. Quando a gente olha no mapa, parece que a Amazônia está lá em cima e o resto do Brasil está lá embaixo. Mas na prática, os dois territórios são completamente interdependentes. E os nossos participantes que vieram de outras regiões do Brasil também trouxeram um pouquinho dessa relação com a Amazônia pra gente. A Carla Seliganeu vem de Duque de Caxias, lá na Baixada Fluminense.
um dos grandes polos de indústria no Brasil e que fabrica borracha sintética. O que você não sabe é que essa região foi desenvolvida após a queda do ciclo da borracha, que apoiava na seringa da Amazônia como o principal meio de produção de borracha do país. Já a Vitória Calabró é de São Paulo, capital econômica do país. E foi dali que ao longo do século XX saíram muitos dos investimentos, empresas e decisões que empurraram a fronteira agrícola e madeireira para dentro da Amazônia. O Bruno Canaã vem de Betim, em Minas Gerais, cidade que cresceu em volta de um dos maiores polos automotivos do mundo. Minas, aliás, sempre foi o estado de passagem, liga o Sudeste ao Centro-Oeste e a própria Amazônia. Nos grandes projetos de ocupação da Amazônia, especialmente a partir dos anos 70, não foram só paulistas que subiram o mapa. Famílias de Minas também seguiram para fronteiras agrícolas e de mineração no norte do país, em estados como Pará e Rondônia, em busca de terra, mas também de trabalho. E é exatamente isso que o Amazônia a Bordo quer te mostrar. Que a Amazônia não é um território isolado do mundo, mas está presente no nosso cotidiano, nas nossas cidades, no nosso bairro. E no próximo episódio eu venho trazer mais curiosidades para vocês dentro do nosso contexto do reality a bordo. Então, espero por vocês. Por enquanto, ativa o sininho, segue o nosso canal que tem muita coisa vindo aí.